Quem segue o ESG está muito mais pensando em sustentabilidade, de novo, não no sentido verde da palavra, mas no sentido de perenidade, em fazer investimentos que fossem alinhados com os nossos valores pessoais, evitou empresas estatais, sempre evitou empresas de setores controversos. E aí, as empresas que ligam essa chave, elas tendem a performar muito melhor. Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Sejam bem-vindos a mais um Invista com o Thiago. É sempre um prazer enorme estar com a sua querida presença. E hoje eu estou aqui com dois convidados especiais. O Fábio Alperovitch, que eu conheço faz muito tempo, mas ele não me conhece. Estamos nos conhecendo hoje. Acompanho o trabalho da Fama faz muito tempo. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia, você? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E o Oliver eu também conheço faz muito tempo, então estamos todos entre amigos. Legal. E o Oliver trabalha na Geo Capital, que é aí uma empresa focada em investimento no exterior, que é algo que a gente carrega a bandeira também. E acho que nesse ano o investimento no exterior se provou como uma excelente alternativa, certo, Oliver? Seja bem-vindo. Valeu, obrigado, Thiago. E Fábio, tudo bem aí? Obrigado pelo convite, Thiago. Antes de começarmos, não se esqueça. Desde já, siga o Invista com Thiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora. Fábio, conta um pouco da história da Fama, né? Vocês talvez sejam uma das mais antigas casas de investimentos do Brasil, passaram por muitas mudanças ao longo dos anos. Conta um pouco da história para quem ainda não conhece a Fama. Bom, eu fundei a Fama junto com o meu sócio Maurício Levi em 1993. A gente veio do mundo real, de uma empresa, uma multinacional, nem sei se o Oliver investe nela, é a Procter & Gamble. A gente trabalhava lá de estagiário, mas a gente descobriu que nossa grande paixão não era ficar fazendo projeção de venda de fralda e sabonete, mas sim fazer investimentos. Eu era muito novo, eu tinha 21 anos, o Maurício tinha 22, a gente não vinha de família rica e etc. O que a gente conseguiu é convencer 20 pessoas para cada um dar para a gente $500, então, estou falando em dólar porque em 93 nem real existia. Então a gente começou com $10 mil sob gestão, então começamos muito pequenos. Para vocês terem uma ideia, em 93 não tinha internet, então não era tão fácil assim fazer pesquisa, as informações não eram tão acessíveis como hoje, então a gente sempre desenvolveu desde o começo essa questão de channel check, falei em português, em pesquisa de campo, passar muito tempo nos mercados, supermercados e etc., coletando informação. A gente sempre teve esse olhar de sustentabilidade, não no sentido verde da palavra, mas em fazer investimentos que fossem alinhados com os nossos valores pessoais. Então, a gente sempre evitou empresas estatais, sempre evitou empresas de setores controversos, não queria investir em empresas com práticas antiéticas, empresas que sonegavam imposto, que no Brasil era bem normal naquele momento, anos 90, empresas que, enfim, desrespeitavam minoritários, etc., independente do preço ou valuation e etc. E a gente foi crescendo a partir de então, a gente acabou crescendo até por essa ótica de olhar muito para o longo prazo, crescer muito no exterior. Então, hoje, 80% dos nossos investidores são estrangeiros, muito baseado em investidores institucionais, então quase 90% dos nossos investidores são ou endowments ou fundos de pensão. A gente também tem pessoas físicas, estamos nas plataformas em geral, mas o grosso acaba sendo investidor institucional. Estamos aí já há 27 anos, com retorno super positivo de 22% ao ano, muito acima do Ibovespa, que é de cerca de 14% ao ano nesse período. Assim, como introdutório, acho que basicamente é isso. Legal. E Oliver, eu já conheço a GEL faz muito tempo, acho que quase que desde o começo de vocês, mas talvez quem está nos assistindo não conhece, e vocês têm uma abordagem de investimento que é diferenciada para o Brasil. Conta um pouco para quem está conhecendo vocês pela primeira vez. Então, acho que a história da GEL é de 2013, né, mas e assim como o Fábio e a Fama, né, também
vindo, vamos dizer assim, mundo real. Apesar que eu comecei minha carreira investindo em ações e olhando sempre ações lá pelo Banco Garantia, na década de 90. Mas eu sou o único que vem da economia irreal. E saí para montar um negócio de financiamento estudantil, que com uma preocupação que o brasileiro tivesse mais acesso à educação. Então, acho que esse capitalismo consciente aí que a Fama tem, e que é uma coisa que também há muitos anos que no Pra Valer a gente vem trabalhando. E aí, em 2013, quando eu saí do dia a dia da operação do Pra Valer, a gente resolveu montar, junto com alguns sócios também, junto com o Pino, junto com o Daniel, a Gel Capital, que é uma empresa para brasileiros poderem investir em ações fora do Brasil. Então, é exatamente o contrário aqui, né? A gente tem, na verdade, nossos investidores são brasileiros e os ativos que a gente compra são no exterior. A Gel acabou de fazer, a gente vem crescendo, esse é um mercado novo. Quando a gente começou em 2013, praticamente era uma coisa muito nova, né? O brasileiro ter essa coragem, vamos dizer, a poupança suficiente para investir no exterior. A gente vinha do mundo de CDI ainda muito alto, ainda estamos recentemente vindo desse mundo, e o pessoal ainda com pouca coragem de investir fora. E é até legal ver que num ano como 2020, a Gel conseguiu crescer o número de clientes em 50% e aumentou o AUM, teve uma captação líquida bem expressiva, e a gente hoje já tem uma base bem razoável de gente. Estamos também em várias das plataformas aí, na XP, na Warren, BTG, Itaú, Safra, CS, está em tudo que é plataforma, Mirai, Genial, Modal Mais, e a novidade para a gente é ver realmente o brasileiro, inclusive em 2020, querendo colocar dinheiro para investir em ações fora do Brasil. É só ação e é ex-Brasil, ou seja, pode investir nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, só não vale investir no Brasil. É isso aí, essa é uma bandeira que eu carrego na Suno desde o começo, de investimento no exterior. Óbvio que existem vários caminhos, fundo é um deles, existe ETF, existe os próprios BDRs, existe o caminho de abrir conta fora. E eu sempre falei que quando o Ibovespa faz ZIG, geralmente o Dow Jones em reais faz AG, né? E acho que esse ano, não nos piores dias, mas depois se provou isso daí. Eu nem vi a sua cota hoje, mas imagino que esteja no positivo nesse ano, certo? A gente sempre tem, já vou falar os números, mas a gente sempre tem advogado a pessoa considerar o que seria um portfólio meio a meio. O que é o meio a meio? Meio a meio é um portfólio que a gente apresenta para quem quiser ver, onde tem metade do portfólio num fundo da Gel. Então, o que está disponível aqui no Brasil é o Gel Empresas Globais aqui em dólar. A gente também tem uma versão em reais, para quem não quer ter o dólar, mas a graça da diversificação, como você está falando, normalmente é você ter o ativo lá fora com a moeda lá de fora. Então, esse ativo meio a meio, você colocaria metade do portfólio no Gel Empresas Globais em dólar e metade do portfólio no Ibovespa. Né? Não, na Fama. Ou na Fama. É que o que a gente fez a conta, se você quiser melhor que o Ibovespa, aí você investe na Fama. Aí vai dar melhor ainda. O que a gente viu nesse portfólio é realmente essa história do ZIG e do ZAG, e no final você tem um retorno muito parecido, com uma volatilidade muito menor, e muito mais segurança de permanecer investido nos momentos de maior estresse. Então, a gente, de fato, aqui nos últimos 12 meses, os fundos têm subido aí um pouco mais de 20%, 24%, com o Ibovespa caindo 5%, né? E se você pegar o year to date, até essa data que eu tinha pego aqui, que é o dia 25, a gente estava subindo 5 em reais, com o Ibovespa caindo 20 em reais. Então, e o contrário também acontece, tá? Não é que a gente só vai bem e o Ibovespa só vai mal. Assim, a Bolsa no Brasil é um super investimento, né? Tá aí a Fama para mostrar 22% ao ano no Brasil, então tem um monte de oportunidades incríveis no Brasil, se você está com os melhores, ainda mais se está com os melhores gestores. E a questão é que, normalmente, os momentos de maior estresse no Brasil são os momentos da subida do dólar, né? E vice-versa, os momentos de maior valorização do Brasil são momentos em que você vai provavelmente pior, fora medida em dólar, mas a ideia é que o brasileiro amplie o horizonte de investimento e tenha menos volatilidade, com mais riqueza de possibilidades. E como você falou, né, Thiago, eu estou aqui, a Gel hoje só tem fundos ativos, onde a gente faz a gestão, mas existe também uma série de formas de investir através de índices passivos e tal, não pela Gel, mas estou dizendo de forma geral, e até de comprar os ativos diretamente, seja em BDR, seja ação lá fora. Então, assim, a oportunidade é muito ampla mesmo.
Sim, e lembrando que o leque é muito maior, né? O Fábio aí deve ter analisado umas 400 empresas no Brasil ao longo do tempo. Eu diria que o Oliver já deve ter analisado, a começar por 400, porque lá fora tem 8.000, né? Então, o universo no Brasil ele é mais restrito. E eu diria, não sei se vocês vão concordar comigo, mas que as empresas americanas, na média, são melhores que as nossas, infelizmente, né? Sim, as vantagens competitivas das empresas americanas me parece ser muito mais uma vantagem competitiva perante o mercado do que uma vantagem competitiva adquirida através de uma, sei lá, de algum acordo amigável entre os players do setor. Você vê aqui no Brasil, boa parte das empresas que tem muita rentabilidade, me parece que essa rentabilidade vem por conta quase que de um cartel que foi formado em vários setores aqui, eu não vou dizer nomes, mas me parece que a rentabilidade das empresas na média americanas é muito mais porque as empresas americanas mereceram aquilo. Né? Não sei nem se isso vai contra o próximo assunto que eu vou falar aqui, que é ESG. Fábio, explica um pouco o que é essa sigla ESG, que está na moda. Vou explicar, mas vou fazer um link com a sua afirmação anterior, tá bom? Pode, por favor. Eu acho o seguinte, se você compara a média contra a média, eu concordo contigo. Então, a média das empresas americanas performa melhor do que, operacionalmente, melhor do que a média das empresas brasileiras. Mas os desafios no Brasil são muito maiores para a gestão da empresa. Imagina o seguinte, num país, uma hora o juro é 40, outra hora é 20, depois sobe para 30, aí o câmbio é 4, depois é 6, aí um sistema tributário que ninguém consegue entender, aí o concorrente que você tem, você faz tudo certinho, o concorrente não paga imposto, então, e aí uma hora o PIB cresce 3, de repente é menos 5, então os desafios aqui de gestão são muito grandes. Então, a hora que você vai olhar para a média, a taxa de mortalidade aqui, de fato, é grande, e não é fácil ganhar dinheiro aqui de forma consistente. Por outro lado, as empresas bem geridas, elas são muito excelentes, porque não é fácil ser administrada quase que num campo minado, que toda hora as coisas mudam e elas precisam ser extremamente versáteis, extremamente inovadoras, criativas, etc. Então, quando a gente pega alguns exemplos pontuais, e aí, de novo, concordo com você, média versus média, mas, por exemplo, a Hertz está quebrada nos Estados Unidos, a Localiza sempre performou melhor do que a Hertz aqui. E eu posso dar vários exemplos, empresas de alimentos, empresas de saúde, etc., que isso acontece com alguma regularidade. Então, eu acho que, na média, tem razão, mas aqui a gente tem algumas campeãs que são realmente espetaculares. E já ligando com o ESG, porque acho que tem tudo a ver com isso, ESG, a sigla quer dizer Environmental, Social and Governance, ou seja, empresas que têm desenvolvido os aspectos ambientais, sociais e de governança, e tem muito a ver com qualidade. Na nossa opinião, o ESG acaba sendo um dos principais termômetros de qualidade. Por quê? Porque as empresas que estão se preocupando não só em dar maximizar o lucro no final do ano, mas estão se preocupando com toda a cadeia de suprimento, ou seja, eu quero me relacionar bem com o meu fornecedor, eu quero entregar um bom produto para o meu cliente, eu quero que meu funcionário trabalhe num ambiente legal, e isso reduz o turnover da empresa, ou seja, as pessoas ficam lá, você tem uma cadeia de suprimento que funciona, você tem um produto que é bom e cria lealdade, você respeita as comunidades que estão em volta, e isso é muito raciocínio de gestão de longo prazo. Então, quem segue o ESG está muito mais pensando em sustentabilidade, de novo, não no sentido verde da palavra, mas no sentido de perenidade. E aí, as empresas que ligam essa chave, elas tendem a performar muito melhor. Então, você pegou justamente os dois pontos. Não é fácil ser empresário no Brasil, então a nossa filosofia é investir nas empresas dominantes, justamente porque são gestores e setores que se provaram ao longo do tempo. Então, se você me perguntar, você prefere uma ação barata, só tem essas duas opções. Uma ação barata ou uma empresa boa, mas eu não tenho a menor dúvida que eu quero empresa boa. É claro que eu quero o bom e barato, mas isso não é tão fácil assim de encontrar. Então, as empresas são bem administradas, que são as dominantes, e que pensam em sustentabilidade, ou seja, são geridas
com os fundamentos de ESG, têm essa cultura de ESG, elas operacionalmente performam muito melhor. Então, isso nos leva a carregar essas empresas por muitos anos. Então, ESG é uma visão ampla, né? E você falou uma coisa importante ali que eu nem sabia, mas que consumidor é levado na conta também, certo? Muito. Sim. Então, vamos supor, um banco que vende, não vou citar o nome de ninguém, mas que vende, sei lá, aqueles produtos, sei lá, capitalização, essas coisas aí, como é que fica nessa situação? Porque eu vejo, cara, as empresas líderes do Brasil, eu vejo muito dirty trick, cara, eu fico incomodado, isso eu posso falar em quase todo o setor, sabe? Eu sinto que as empresas brasileiras, na média, me decepcionam um pouco nessa ponta de lidar com cliente e consumidor. Cliente e fornecedor, desculpa. Vou só fazer uma intervenção aqui a favor do empreendedor brasileiro, só para a gente não ir para um caminho que... Não, eu sou empreendedor brasileiro, eu tô aqui. Nós três aqui, ó. Eu acho assim, cara, só para colocar minha opinião em 2 segundos aqui, depois a gente retoma o negócio para não deixar de falar aqui. Eu acho super difícil ser empreendedor e empresário nos Estados Unidos, super difícil. Acho que tem um monte de picareta lá, eu acho que tem um monte de empresa ruim em todos os países do mundo e no Brasil também. Eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, só que, assim, a gente tem um lugar que, no Brasil, a gente, assim, se sente bem de falar mal da gente mesmo, né? Não da gente, pessoa física, o nosso CPF, mas, assim, do CPF de todos os outros, como se, sei lá, como se fosse um grupo pior, ou um grupo mais, ou que só consegue ir para frente se passar a perna, ou se tiver um privilégio e tal. Eu só queria dizer assim, tendo olhado um monte de empresa no Brasil como empreendedor, investidor, aqui ao longo de várias décadas, e tendo olhado um monte de empresa fora do Brasil também, eu não vejo tanta diferença na média, ou sistemática, ou Tem governo, o governo americano, quando viaja, leva debaixo da pastinha, assim, os campeões nacionais, que é quem participa das conversas, igual o governo brasileiro, igual o governo chinês. Tem cara tentando jogar os seus dirty tricks, várias das coisas sujas, assim, piores que a gente vê no Brasil, no fim, são copiadas de práticas que foram aceitas no limite do que é legal, também fora do Brasil. Então, acho que o desafio que a gente tem não é tão diferente, assim, o Fábio e eu aqui, ou a Fama e a Gel. Eu acho que a gente também prefere uma empresa de melhor qualidade, a gente também quer estar nas empresas dominantes nos seus setores, e eu acho que tem essa questão da sustentabilidade do tratamento do cliente, que é absolutamente chave para saber se a empresa é sustentável ou não, em todos os mercados. Eu só queria tentar colocar isso para a gente não sair daqui com uma sensação de que tem uma diferença clara ou relevante entre ser ESG no Brasil ou fora, ou ser uma boa empresa no Brasil ou fora. Eu acho que o grosso é muito parecido, inclusive tem muita empresa brasileira começando a operar fora, e muita empresa de fora que opera no Brasil. Eu acho que essa linha está menos... Eu não sei, eu não vejo tanto, na minha opinião, eu não vejo tanta diferença no país sede da companhia. Eu vejo muito mais as práticas mesmo do time, de quem toca, a preocupação social e de negócio, e conseguir ser dominante, que é super difícil no Brasil e super difícil em qualquer outro país. Todo mundo quer ser o líder e manter uma margem sustentável com crescimento, né? Essa briga é aberta para todo mundo no capitalismo. Então, é realmente um privilégio encontrar essas empresas. É verdade que tem muito mais opção fora do Brasil do que dentro, isso é verdade. Se você olhar todos os mercados, na verdade, tem 60 mil empresas listadas fora do Brasil, se você contar tudo, tá? Europa e Ásia também, além dos Estados Unidos. E é um pouco procurar agulha no palheiro, tanto que muitas vezes a gente acaba procurando as empresas, ao invés de começar por um screening quantitativo ou alguma coisa assim, a gente costuma, em geral, começar pela própria indústria. Então, a gente dá essa mergulhada, muito parecido também com essa história de pesquisa de campo, né, que o Fábio comentou, e a gente vai a campo num determinado setor procurando aonde será que o lucro está empoçando. E, em geral, são as melhores empresas, as que mais respeitam o consumidor, as que mais investem para o longo prazo e as que são mais dominantes. Eu concordo que, assim, o tema ESG... eu acho que é até um privilégio ver essa transformação que está acontecendo no mundo. Não existe mais investimento que não leve em conta as práticas da companhia de longo prazo, eu acho, assim, em escala. Tá? A companhia já sabe disso, os investidores já sabem disso, e quanto mais a gente exercer isso através da nossa participação como comunidade de investidores,
mais as empresas vão fazer melhorias no mundo que os governos não estão conseguindo fazer. Então, enfim, tentando também juntar aqui as duas coisas e colocando esse ponto para a gente não se martirizar por estar no Brasil. Não, já vou passar a palavra para o Fábio. Quando você analisa as maiores empresas de cada país, né, Estados Unidos e Brasil, eu acho que nos Estados Unidos você vai ver a satisfação do cliente maior nas grandes empresas do que as grandes empresas brasileiras. Né, você vai pegar Facebook, Apple, Google, Amazon. Eu não tenho dúvida que a satisfação é maior do que Itaú, Bradesco, Ambev, Petrobras. Tudo bem, entendi, mas você está comparando bancos, empresa estatal e banco grande com eu estou comparando grande com grande. Não, tudo bem, ok, pode ser, mas comparar acho que tem uma explicação. Com a... Fala. Não, acho que a explicação é o seguinte, o Brasil tem dificuldades e os Estados Unidos têm outras dificuldades. A dificuldade do Brasil é logística, é carga tributária, economia cíclica e etc. Isso tende a fazer um mercado mais concentrado. Então, você vai ter poucos dominantes e os dominantes tendem, e isso é uma cultura antiga da qual a gente discorda, mas é uma prática, os dominantes tendem a terem pouca vontade de serem super amigáveis com os clientes. Afinal, eles são dominantes, então os clientes vão acabar tendendo a eles de qualquer maneira. Os Estados Unidos têm outras dificuldades. Lá, a moeda é estável, né, porque a moeda funcional é dólar, a logística funciona, é tudo mais fácil, mas, por outro lado, é um mercado muito mais concorrido. Então, é difícil essa formação de monopólios naturais, acontece, mas é difícil, principalmente em bens de consumo, varejo, etc. e tal, isso é difícil acontecer, mas a concorrência faz com que o nível de serviço tenha que ser melhor, porque senão você morre. Então, se você não entrega um bom nível de serviço, um bom produto, você está fora do jogo. Então, o americano, por viver no mercado concorrido, ele é obrigado a se voltar para o cliente. E o brasileiro, que tem essa dominância, esse monopólio natural, ele tem pouca vocação claro, de novo, tem várias exceções, mas acho que na média é isso que acontece, as dificuldades são diferentes, são bem distintas. Várias empresas saindo dos anúncios do Facebook, não estão mais anunciando no Facebook, vou ficar um tempo, daqui a pouco volto, tenho certeza disso. Isso é ESG? Eu acho total. Acho que assim, Facebook e Twitter são duas empresas que a gente... Quer dizer, Facebook a gente acompanha e Twitter a gente olhou recentemente como concorrente, né? E elas tiveram posicionamentos completamente opostos frente à questão do movimento Black Lives Matter e de questão de fake news. Então, você tem hoje um grupo muito grande de uso da mídia social por gente que está tentando empurrar uma certa agenda, né? E tem gente montando exércitos mesmo, de militância, de robôs, que vai empurrando determinadas notícias da mídia social. E até então, até pouco tempo atrás, a desculpa das empresas de mídia social em geral, e também não só Facebook e Twitter, mas várias outras também, era que assim, olha, eu não controlo o conteúdo, isso aqui é livre, cada um posta o que quer, quem sou eu, tal, né? Eu não sou a emissora de TV que controla o próprio conteúdo. Eu não sou a emissora de revista, a editora de revista ou jornal que tem uma responsabilidade editorial. Eu sou só uma plataforma. Quando a coisa começou a esquentar mais, especialmente com as manifestações nos Estados Unidos agora, o Twitter começou a colocar explicações embaixo de algumas mensagens que ele achava que eram inverdades, inclusive embaixo de mensagens do Trump, foi super emblemático, né? Falando, cara, isso aqui é melhor você checar os fatos, porque não é exatamente verdade, né? O Trump outro dia falou que mais gente morria de suicídio por não ter dinheiro do que de Covid. Aí alguém foi lá e fez a conta e falou, não é verdade. Mesmo pegando suicídios de 2008, na crise, foi o pico nos Estados Unidos, ainda morre 500 vezes mais gente de Covid do que de suicídio, tem nada a ver. Então o Twitter pegou essa responsabilidade para ele e começou a colocar, cara, isso aqui é melhor você checar, essa informação não é verdadeira, inclusive com o presidente. E o Facebook foi numa de que assim, cara, se o cara quer postar uma mensagem, verdade ou inverdade, racista ou não racista, eu não sou policial da minha rede, né? E o que eu achei espetacular, empresas como Coca-Cola, enfim, que você
pode nem imaginar que é uma empresa que vai trazer uma coisa de responsabilidade social, trouxe uma das primeiras a boicotar. E vamos ver o impacto que vai ter. Você tem um bom ponto aqui, estamos no meio da discussão. Não, mas isso aqui é uma discussão muito boa, porque assim, você citou a Coca-Cola, né? Eu vou agora fazer a pergunta pro Fábio. Pô, empresa que bota água com açúcar, deve ser a principal causa de mortes, voltando para assuntos de morte, aqui deve ter mais gente que morre mais que Covid. De infarto nos Estados Unidos, né? Por conta da alimentação, obviamente, do que qualquer outra coisa, do que Covid, com certeza, né? Pelo menos nos últimos 10 anos, não tenho dúvida nenhuma. E, pô, daí, às vezes eu sinto que os caras usam a narrativa de ESG para fazer algo que já queria fazer, sei lá, a publicidade não está convertendo no online, eu estou tendo dificuldade, eu vejo a Unilever saindo, pô, eu tenho mais seguidor que a Unilever e que o Omo. Alguma coisa está errada no marketing dos caras lá. E daí o cara se esconde atrás de uma narrativa de sustentabilidade para falar, putz, vou cortar o marketing lá e tenta fazer um marketing em cima de... Sei lá, eu penso às vezes um pouco dessas coisas, que os caras usam o ESG como um escudo na hora que convém. Você concorda, Fábio? Eu vou falar do conceito, não vou falar da Coca-Cola, porque eu desconheço a Coca-Cola para fazer qualquer tipo de análise em relação a ela. Mas uma prática muito corriqueira é o greenwashing. Greenwashing, se a gente fosse traduzir, é como se fosse uma maquiagem verde. Justamente são as empresas, ou os investidores, ou os fundos, tentando se mostrar melhores do que eles são no aspecto de ESG. Então, você toma algumas atitudes da porta para fora e não toma essas atitudes da porta para dentro. E aí, com isso, você consegue agradar sem ser, de fato, transformar ou criar algum tipo de impacto. Então, isso é bastante recorrente. O problema é que, para quem não tem o olho crítico em relação a isso, é bastante difícil de detectar. Então, tem muitas ações sociais de empresas que são péssimas do ponto de vista social, da porta para dentro. Tem empresas que trazem muitos danos para o meio ambiente, mas, através de marketing institucional, conseguem vender como positivo. Se você imagina um relatório de sustentabilidade, uma criança correndo num campo de lavanda e meia dúzia de KPIs positivos, é super fácil você, entre aspas, enganar, né? Mesmo porque nenhuma empresa é só negativa ou só positiva. O ESG é extremamente complexo. Então, é muito fácil você divulgar dados positivos sem, de fato, você ser positivo. Então, é algo bem complexo. Não é algo binário do tipo essa empresa é ESG ou essa empresa não é ESG. E a gente também tem que lembrar que ESG tem muito mais a ver com processo do que produto. Elas contrastam com as boas práticas de ESG, apesar de estar fazendo um produto que seria um produto de impacto positivo para o meio ambiente. Então, esses paradoxos, essas contradições, elas fazem parte do mundo ESG, só torna o negócio mais complexo e menos binário, e é muito difícil, então, detectar greenwashing. Então, é bastante conveniente para muitas companhias se posicionarem. E só um adendo em relação à questão do Facebook, acho que ele esbarra na questão de ESG, mas tem algo que acho que é mais do que isso. A gente está em meio a um choque geracional em que a geração Z, ela exige posicionamento. As empresas que não se posicionam, elas estão se posicionando. Quem, por exemplo, silencia nas questões de racismo, está se posicionando por conivência, né? Então, poxa, se eu não falo nada, significa que eu sou conivente com a situação. Então, esse poder dos consumidores é muito grande. Então, quando existe um movimento, por exemplo, do boicote ao Facebook, que é o combate a fake news, o combate a racismo, o combate à discriminação, as empresas, elas sentem essa necessidade de se posicionarem. Muitas fazem da forma errada e atabalhoada, e tomam decisões erradas também. Mas cada vez mais a gente vai ver, por exemplo, uma empresa que o Oliver certamente conhece 1000 vezes mais do que eu, é a Nike. A Nike está sempre se posicionando. E ao se posicionar, ela perde muitos consumidores e ganha legião de outros consumidores. Então, as empresas elas deixaram de ser mornas, né, como eram há 10 ou 20 anos atrás, que elas tentavam agradar a todos. Elas escolhem um nicho onde elas vão querer
atuar, e vão em cima desse nicho e se posicionam. Olha, eu vou levantar a bandeira LGBT, por exemplo, e eu vou perder os conservadores. Paciência, perco os conservadores e vou em frente. Então, são posicionamentos que as empresas hoje em dia estão adotando, que é uma questão que eu acho que vai ficar cada vez mais intensa. Thiago, acho que para complementar esse ponto, porque eu acho um ótimo ponto desse da complexidade do ESG, acho que é super importante a gente entender o ESG como uma coisa fluida. E se a gente pegasse a Nike lá atrás, quando ela tinha problema de trabalho infantil, e falasse, não quero mais ver essa empresa na vida, a gente nunca teria tido, e o mundo conseguisse se livrar da Nike, vamos dizer assim, na época negra dela ali, de ESG, não tinha essa palavra, mas, enfim, ela nunca teria se reformado e transformado na coisa positiva que ela oferece hoje. Então, eu acho que a visão, pelo menos que eu tenho, acho excelente esse exemplo, Fábio, da Tesla, porque, assim, a Tesla, por um lado, tem o carro elétrico, por outro lado, ela foi uma das empresas que mais ignorou fechamento de fábrica e proteção de Covid, assim como a Amazon, que também continuou trabalhando normal e está cheio de processo de funcionário que está querendo ir para casa e não teve nenhum jeito de você se parar de trabalhar durante Covid, não teve esse respeito. E a Tesla acabou de fechar um contrato com o Congo para prover cobalto, né, que é importante nas baterias da Tesla. E o cobalto... E uma governança de Twitter, né? Assim, o cara anuncia fechamento de capital, o cara pensa que joga no Twitter. E a Coca-Cola, ela, de fato, vende um monte de coisa que você toma e faz mal, mas também é verdade que ela vem produzindo mais água e mais sucos, e ainda o suco tem muito açúcar, mas o que eu vejo é que a gente... levando em conta as questões de que a empresa está aí e que a gente quer ter o melhor Facebook possível, a melhor Coca-Cola possível, a melhor Tesla possível, a gente vai ter, assim foi a Nike se melhorando, né? Então, eu acho que as empresas não sempre acertam e erram, e eu acho que é muito difícil entender o que é a intenção de uma empresa, já que ela não é uma única pessoa. A gente mal consegue saber a intenção de uma única pessoa, muitas vezes. Então, eu acho que o que fica, o que a empresa faz, é o rastro que ela deixa. Então, se é por uma questão de marketing, se é porque pega bem, se é porque ela vai sofrer um boicote, ou se é porque ela teria uma legítima intenção de, claro que tem uma diferença, mas o que vai ficando como rastro na sociedade é o que as empresas produzem. Se a empresa for melhor para trabalhar, se a Amazon der um break para as pessoas, se a Tesla fechar um pouquinho a fábrica na Califórnia para ajudar com o Covid e conseguir um novo tipo de bateria que não usa cobalto, que tem outras empresas hoje pesquisando para evitar a questão do Congo, aos poucos um vai melhorar em cima do outro, entendeu? Eu acho que como um todo, Vale do Rio Doce foi um exemplo incrível aqui no Brasil, né? Todo mundo quer ter aço na construção da casa e do carro, e não tem muito de onde ele vir, a não ser de uma empresa que minera fazendo uma barragem para os dejetos. Então, a gente realmente prefere ter mineradoras mais responsáveis do que boicotar todas as mineradoras, certo? Não tem sentido, a gente continua querendo ter 150 minerais nesse celular aqui, e estão vindo uma boa parte deles de condições subhumanas de produção, mas é melhor que exista a Apple e o celular do que não exista nenhuma mineradora para produzir o minério. Então, tudo é super interconectado, super fascinante, acho que esse é um tema espetacular de estar vindo à tona, até te agradeço, Thiago, por estar... Você tem trazido bastante esse tema, né? Até hoje você falou, fala um pouco de ESG e tal, e acho o tema super relevante, e é o papel que o capitalismo está, eu acho, melhorando no mundo. Talvez eu sou meio otimista, mas... Não, eu sou SG, mas talvez pelo caminho inverso. Eu acho que é o único jeito de ganhar dinheiro que sobrou, entendeu? Não... Eu acho que assim, o capitalismo que você foca no cliente, e os clientes, como o Fábio falou ali, estão cada vez mais exigindo o posicionamento das empresas. Há uns 2, 3 anos atrás, os consumidores eles queriam saber: e aí, Starbucks, posso entrar armado na sua loja ou não? Hoje, os consumidores estão cobrando: e aí, Starbucks, você é a favor ou contra as armas? E você tá algemado, porque qualquer caminho que você escolha, você vai desagradar alguém nesse caso, né? E daí, a empresa tem que se prender a valores, se prender a oportunidade de negócio. Pô, o mercado de conservadores é menor do que o mercado
vamos dizer assim, das pessoas, tem que fazer um monte de pesquisa de campo, mas as empresas vão ter que começar até se posicionar, porque os consumidores, que nem o Fábio falou, estão exigindo. Pessoal, eu vou pedir aqui para vocês, cada um falar qual é a empresa que melhor segue o que vocês consideram state of art em ESG, e depois a gente vai mudar de assunto. Fábio, começo com você. Pô, a gente acabou de falar da complexidade do assunto, e aí a gente tem que escolher uma, é complicado. Então, eu vou quebrar as letrinhas, e eu acho que vou responder melhor por aí. Em governança, eu acho que a Localiza é um excelente exemplo. As estruturas lá funcionam bem, os comitês funcionam super bem, o conselho de administração é um conselho de administração de verdade. Já participei de vários conselhos que não eram conselhos de verdade, eram mais chá das 5. Eu acho que a governança lá funciona super bem. Do lado ambiental, eu gosto muito do que a Klabin faz. É uma empresa que é uma empresa de controlador, que tem os controladores têm essa preocupação ambiental há décadas, né? Não é algo que surgiu agora. E a Klabin foi toda construída com base na preocupação ambiental. E aí a gente fala não só de reflorestamento, a gente fala de economia circular, a gente fala de gestão de resíduos, e resíduos virando subproduto. Assim, é fantástico o trabalho que eles têm feito. E quando eu falo da parte social, aí acho que eu destacaria a Fleury, Renner e Fleury, acho que são bons exemplos, que cuidam de pessoas, têm políticas de inclusão super bem definidas, políticas por exemplo, a Fleury tem, se eu não me engano, 82% de mulheres, acho que é bem raro achar esse índice, mas mais raro ainda, achar 66% de mulheres em cargos de liderança. Então, acho que a empresa, enfim, tem esse trabalho de inclusão muito desenvolvido, tem programas de inclusão de PCD, programa de inclusão de LGBT, de negros e etc. Então, acho que seriam os 3 exemplos quebrando pelas letrinhas. Você, Oliver, muito bom. Eu não sei nem qual que eu vou falar, vou ter que pensar enquanto você pensa. Eu não tenho coragem de falar nome assim de empresa. O que eu posso falar é que assim, no processo da GEL, o que a gente tem feito a gente analisa as companhias em geral em 3 coisas diferentes, 3 critérios diferentes para procurar qualidade, tá? E um deles, que é a parte justamente de governança e balanço, a gente tem pontuado as companhias de acordo com de acordo com esses critérios. Então, o que eu posso dizer é que, assim, aos poucos, a gente vai compondo a questão ESG não como uma coisa, vamos dizer, como uma coisa intrínseca à qualidade da companhia mesmo. Mas a gente tem outros critérios que a gente também olha, né, que são critérios de poder de preço, critérios de crescimento da companhia, que tem muito mais a ver com o produto que ela está, a estrutura do setor, a estrutura de competição do setor, que a gente também leva em conta. Então, eu não sei, eu até posso depois falar um pouco das empresas que a gente considera que são empresas de alta qualidade, posso dar vários exemplos, mas eu não queria elencar um pedaço só da parte ambiental, etc., até porque eu ainda vejo que tem uma relação muito complexa, às vezes, com a matéria-prima que a empresa usa, ou com que tipo de produto ela está fomentando que a pessoa use. Então, enfim, eu posso depois falar um pouco de nome de empresas que a GEL gosta bastante, que tem alta qualidade, independente dela dessa qualidade está vindo do tipo de produto que ela entrega ou do lado ASG deles aí, né, para falar em português. Aqui. Eu vou dar uma resposta aqui a Apple. E eu vou justificar minha resposta, porque eu acho que uma empresa ela tem que ser avaliada, às vezes, pela somatória dos fatores, né? E se você pegar o ESG, então vamos lá. Governança, eu acho que a Apple, cara, exemplo de governança, inclusive ficou melhor depois que, infelizmente, o Steve Jobs passou dessa para melhor, né? Se provou que a empresa tem sucessão, que tem, enfim, todos os procedimentos das boas governanças, principalmente com os acionistas, instituiu política de dividendos, coisas que o Steve Jobs lá atrás segurava muito. Acho que, vamos dizer assim, o poder ficou um pouco mais distribuído lá dentro, né? Na parte de environmental, né, que é meio ambiente,
Até onde eu sei, a Apple já está neutral em emissão de produzir a própria energia, Ah, sim. Então, eles têm muito essa preocupação, né? Eu acho que a grande crítica que tem para a Apple, daí tem outra, daí indo para o S, né, de social, certo? Realmente ela tem uma crítica que é as fábricas do fornecedor dela, da Foxconn. Mas eu acho que aqui você tem que ser analisado, eu volto para aquele ponto inicial, de analisar o somatório. As oportunidades que esses trabalhadores tinham na China, antes de migrar para a cidade, era estar no campo, vivendo com pato, com porco. Boa parte das gripes do mundo vem da China por conta dessa convivência que ainda existe no campo na China. E na hora que você urbaniza e traz o cara para a cidade, às vezes não é o melhor emprego, mas é o primeiro emprego. Então, eu acho que é uma chance do cara estar na cidade e, enfim, daí na cidade viver na economia de serviço que todo mundo aqui conhece bem. O cara virar um advogado, o cara virar um eletricista, um médico, etc. E, voltando também para o somatório das partes, eu acho que o que se criou de oportunidades para muita gente através da economia aqui de aplicativos é Uber, é Airbnb, um monte de coisa. Esse monte de gente vive disso, o iFood, né? Você vê aqui em São Paulo, o desemprego comendo solto aqui, e os aplicativos são uma oportunidade. Não só a melhor oportunidade, mas pelo menos é uma oportunidade de renda. É o iFood, o outro lá, o Rappi, que são alternativas que existem porque alguém criou lá atrás o iPhone. Então, eu acho que na hora que a gente soma tudo, a gente reconhece que nenhuma empresa é perfeita, né? Tanto é que o Fábio quebrou em 3, o Oliver teve dificuldade de falar um nome de uma empresa perfeita, e a Apple, reconheço que não é perfeita, mas na hora que a gente olha o conjunto da obra, eu acho que é uma empresa que merece. Você concorda, Fábio? Então, Thiago, enfim, queria fazer uma observação em relação ao que você colocou. Não conheço a Apple, conheço só como consumidor e não como analista. E acho que seria muito leviano, assim, com a profundidade que eu acho que o ESG merece para dar uma opinião. Mas eu queria fazer uma observação, que eu acho que é interessante. Se eu não me engano, foi em 2014 ou 2015, o Tim Cook, que é o CEO da Apple, ele fez um statement que foi muito relevante. Ele falou, eu sou gay e tenho orgulho de ser gay, e essa é a melhor coisa que já me aconteceu. Ao colocar o líder de uma das maiores empresas do mundo, hoje a maior empresa do mundo, dar um statement desse, isso cria uma onda muito positiva de inclusão em N outras empresas do planeta. De pessoas que, enfim, que se sentem talvez inferiorizadas e que possam assumir sua sexualidade, de empresas que de fato são discriminatórias e começam a abrir e considerar as coisas um pouco diferentes, de outras empresas que começam a abrir espaço para fazer algo de inclusão. Então, ainda que eu não consigo te analisar a Apple, se era uma empresa ESG compliant ou não, mas a atitude do Tim Cook criou algo muito relevante no mundo todo, em várias corporações de diferentes tamanhos. Então, acho que isso foi muito bacana. Tiago, acho que tem uma coisa legal de analisar o ESG. Está dando um eco aí? Que é também um componente onde a empresa está, que é tudo que a gente falou até agora, né? Onde ela está nesse lugar de quantas mulheres, ou se a pessoa, inclusão social, a questão ambiental, etc. Outra questão que eu acho super importante também a gente levar em conta, se o nosso objetivo, você falou que um objetivo do ESG o único jeito que sobrou para ganhar dinheiro. Por esse lado, quanto mais alto a ESG, melhor. Por uma outra questão que a ESG é a forma que o capitalismo está ajudando a executar na sociedade coisas que os governos estão tendo dificuldade de se organizar para executar. Se a gente for por esse lado, então o delta que a empresa está conseguindo obter ao longo de 5, 10 anos, eu acho ele super importante. Então, às vezes você está numa empresa que começou pior ou que está num setor com práticas piores, e aquela primeira empresa que consegue dar aquele primeiro salto, você vai olhar para ela e vai falar, putz, mas esse setor, mas essa condição de trabalho, etc. Mas o primeiro cara que pega uma condição de trabalho péssima e melhora, o primeiro cara que pega uma questão ambiental péssima e melhora,
assim como o Tim Cook, né, sair dessa forma, em público, naquele momento, num setor extremamente conservador do ponto de vista, né, disso, de aceitação, eu acho que teve um delta muito grande. Então, eu acho que também isso vale observar também, onde a empresa estava e para onde ela está indo, onde ela conseguiu chegar até agora, dado o ponto de partida. Pessoal, a gente falou muito de ESG, vamos falar do que interessa aqui. O pessoal quer saber, no final do dia, a estratégia de vocês e quer saber o que vocês estão comprando e vendendo. No final do dia, o pessoal gosta de nomes, né? Mas eu acho muito importante, primeiro, cada um explicar assim, brevemente a estratégia de vocês de investimento e depois fala 2 nomes que são consequências dessa estratégia. E o que eu sempre falo para as pessoas que isso aqui não é recomendação, né? Basicamente, eles estão falando o que eles estão fazendo e esses nomes podem fazer sentido dentro da estratégia deles, não necessariamente faz sentido para o portfólio de cada um de vocês. Então, quem quer começar? Tá bom, posso falar. Bom, então, resumidamente aqui, a nossa estratégia tem 60 mil empresas listadas fora do Brasil, então, de fato, tem de tudo, tem o setor que você quiser, o tipo de empresa que você quiser, e a GEL escolheu um ângulo. O ângulo quais são as empresas que são o melhor negócio para você, eu vou falar de um jeito que parece meio óbvio, mas assim, quais são as empresas que conseguiram alguma coisa que as diferencia e que colocaram para ela um conjunto de vantagens competitivas que dão para ela algum lucro econômico diferenciado do resto do setor. Em outras palavras, a gente fala lá onde o lucro empossa, entre aspas, todo setor tem essas 1 ou 2 empresas que acabam ficando com o bolo do lucro gerado pelo setor. A gente estava falando de Apple agora há pouco, é um excelente exemplo, né? Eu acho que as FANG em escala mundial é onde vai empossar o dinheiro. Nas FANGs empossam um monte de lucro, mas isso também é verdade nos setores de, por exemplo, lente de óculos e armação de óculos. A gente normalmente não sabe, mas a mesma empresa é dona da Ray-Ban, da Oakley, das óticas Carol aqui no Brasil, do LensCrafters nos Estados Unidos, de um monte de óculos de marca, da Prada, da lente Varilux e tudo mais, é tudo a mesma empresa. Então tem uma ilusão de escolha. Essa empresa, aproveitando para dar um nome, a Essilor Luxótica, ela é a fusão de uma empresa que tinha 30% do mercado de lentes do mundo inteiro, com a empresa líder de armação de óculos do mundo inteiro, com parte das marcas e do varejo e distribuição. Uma empresa ultra dominante, onde a gente não se dá conta, mas o lucro imposta, porque ela tem o laboratório, boa parte dos laboratórios que fazem a nossa lente de óculos, o óculos de sol e etc. Então, esse é um exemplo aqui, talvez mais inesperado, de um lugar que o lucro imposta. A gente tem algumas bolsas de valores, como, por exemplo, a ICE, que é dona da New York Stock Exchange e outras bolsas, assim como a B3 aqui no Brasil, também tem essa questão que, uma vez que você começa a negociar numa certa bolsa de valores e a tua margem já está lá, é muito difícil você também sair desse lugar. A gente tem uma empresa um pouco diferente para falar aqui, a Comcast, é outra empresa que está na nossa lista, que ela é a dona vamos dizer, 60% do business dela o cabo que chega na casa das pessoas. Está no momento de muito uso de internet, cada vez mais, com vídeo, com banda larga. Está difícil da pessoa viver sem banda larga, e muita gente pensa na ação do Zoom, ou da Fang, ou do que está por cima da banda larga. Mas a Comcast é quem entrega a banda na casa das pessoas. E uma vez que você tem ela na tua casa, muito provavelmente você vai ter o aumento na banda com ela. Ela também é dona da Universal, da NBC, do parque da Universal, uma série de outras franquias. E para dar mais 2 exemplos aí na área de saúde, a gente também tem 2 empresas que a gente gosta bastante, que são a Cerner e a Sonova, que são a Cerner é uma empresa que faz software para controle de banco de dados de saúde. Então, é uma empresa que desde o Albert Einstein aqui no Brasil usa, até o governo americano tem convênio e é uma das grandes dominantes do setor, e é onde fica o depósito do banco de dados dos pacientes e hospitais, que tem um valor absurdo, você já ter isso em algum lugar para redução do custo de saúde do mundo. A Sonova, que faz aparelho auditivo, também tem no mundo inteiro, inclusive na esquina da Rua dos Pinheiros, ali do lado do escritório da GEL antigo. São empresas que dominam determinados setores, não são necessariamente as mais óbvias que você veria, mas tem também várias das mais óbvias, tá? A gente
No setor agrícola, muito do lucro fica com a John Deere, que é a empresa de trator. No setor de mídia e entretenimento, muito ainda fica com a Disney, ou com Facebook, ou com Alphabet. Todas essas empresas que eu falei aqui são empresas que estão na lista do que a GEL olha. Então, a gente costuma olhar o poder de preço, onde o lucro empossa, crescimento para frente, e a cultura da companhia, que envolve a questão ASG e envolve outras questões de cultura também, de alavancagem, de balanço. E a gente procura ter mais dessas empresas quando elas estão baratas e menos das empresas quando estão caras. Mas assim como o Fábio falou no começo, entre ter uma empresa excelente, num preço ok, ou ter uma empresa super barata, mas que não é tão boa, a GEL também prefere o primeiro caso. A gente prefere ter os melhores negócios do mundo e pagar, idealmente, barato, mas nem sempre tão baratas. Então, às vezes, é melhor pagar um preço justo, ok, e mantê-las pelo longo prazo. Tá? Esse acho que deu mais ou menos para explicar aí Google ou Facebook, você tem alguma dessas duas aí? Sim, a gente tem Google, Alphabet, né, que é a dona do Google. Durante a crise, a gente conseguiu comprar bastante Facebook também, mas o preço estilingou muito rápido e a gente tem uma política, a GEL usa bastante, a gente nem falou disso aqui, porque o assunto foi para um lado super interessante, acabei nem falando. A GEL tem um sistema de algoritmizar e usa tecnologia num sistema proprietário nosso, que nos ajuda a identificar quando a gente acha que a empresa está muito cara, muito querida, muito na moda, a gente vende. Então, tem um determinado preço pelo qual a gente não quer ter ação nem das melhores empresas do mundo. Isso fez a gente vender Facebook, mas não vender Alphabet ou Google, porque a gente achou que no preço atual, por enquanto, a gente ainda vê bastante potencial de valorização num horizonte de 5 anos. Tá? Aqui também é bom lembrar, a GEL investe tudo para 5 anos, sempre no horizonte de 5 anos, a cada ano esse horizonte vai andando, e nunca num horizonte de 30, 60, 90 dias, a gente não tem muita opinião para onde vai o preço da ação no curtíssimo prazo. Beleza, e você, Fábio, conta um pouco da sua estratégia e conta uns cases aí que você acha interessantes. Tá bom. Bom, Thiago, eu vou começar com um disclaimer aqui, acho que você vai ficar bravo com a minha resposta, porque hoje eu te sigo no Twitter e um dos tweets que você colocou hoje é algo do tipo Studio Valuation, essa é a melhor dica que eu posso te dar. Não foi mais ou menos isso que você colocou, não foi? Foi. Então, eu sempre fui um cara muito quantitativo. E justamente por ser muito quantitativo e planilheiro, eu cheguei à conclusão que é muito complicado a gente acreditar piamente numa planilha de valuation. Por quê? Porque o que realmente importa, quando você vai pegar todo o fluxo de caixa futuro, eu já vou chegar no que o fundo faz, tá? Só estou fazendo uma introdução, mas a hora que você vai fazer o fluxo de caixa futuro e trazer o valor presente, grande parte do valor da empresa está nos fluxos que estão lá na perpetuidade, daqui a 10 anos e etc. Então, 50% a 70% na média. 50% a 70% na média é a perpetuidade. E se for uma empresa de crescimento, mais ainda, né? Então, olha só, a gente está num país super cíclico, num mundo em que as tecnologias são super disruptivas, enfim, muitas coisas acontecendo, e eu achar que eu sei qual que vai ser o fluxo de caixa de uma empresa em 2030 seria muita arrogância minha. Eu tenho que entender que eu não tenho visibilidade nem do país, nem da moeda, nem do macro, nem da concorrência, e aí eu tenho uma fragilidade na minha premissa mais importante, que é o fluxo de caixa lá na frente. Bom, como é que eu lido com essa fragilidade no fluxo de caixa lá na frente? Porque, no final das contas, o grande problema é que você faz toda essa planilha, aí você vê, olha, então o valor justo de uma empresa é 30, ela está 20 na bolsa, então eu compro feliz que ela está barata. Só que, no final das contas, quando chegar em 2030, aquele fluxo de caixa que você projetou, se tiver errado, você vai perder dinheiro. Então, para se proteger em relação a isso, o que a gente percebeu é que, já que eu não consigo ter uma visibilidade tão grande do que vai acontecer daqui a 10 anos, eu preciso ser sócio das empresas que vão me surpreender. As empresas que vão entrar em novas geografias, que vão criar novas tecnologias, que vão entrar em novas categorias, que vão fazer aquisições interessantes, que vão fazer boas alocações de capital, que têm vantagens competitivas muito definidas, e etc. Com isso, obviamente, eu faço o valuation, não é que é um chute, a gente faz, mas a nossa defesa é o seguinte, se eu estou investido nessas empresas,
muito provavelmente eu vou errar a minha conta lá na frente, porque a empresa vai entregar mais do que o projeto. E com isso, eu vou ganhar dinheiro. Ou seja, aí falando da nossa estratégia, primeiro, eu tenho que ter visão de longo prazo, porque se eu estou numa empresa dominante e que eu estou querendo investir nessa empresa, porque essa empresa toma boas decisões, entra em novos produtos, categorias, geografias, faz aquisições, etc., isso não acontece em 6 meses, nem 1 ano, nem 2. Acontece num ciclo de 5, 10, 15 anos. Então, eu quero, 1, identificar essas empresas, 2, carregar essas empresas, mas eu não posso ser xiita e falar assim, não, vou comprar, vou botar numa gaveta, daqui 15 anos eu vejo. Afinal, é tudo muito dinâmico. A minha tese pode estar errada, a empresa pode ir para o caminho errado, e etc. Então, a gente compra empresas com olhar de longo prazo, sem obrigação de ficar no longo prazo. Então, já te dando alguns nomes, a gente é acionista da M. Dias Branco há 14 anos. Ela fez IPO em 2006, a gente comprou, estamos super satisfeitos com a empresa até hoje. Já ficamos com a empresa na carteira por 4 ou 5 meses, percebemos que a tese estava indo para um caminho diferente daquilo que a gente tinha imaginado e vendemos sem problema nenhum. Então, a gente tem que ter olhar de longo prazo, tentar focar nas empresas dominantes e sustentáveis, porque a gente entende que a sustentabilidade tem a ver com a dominância, né, com esse olhar até da empresa, de compreender as grandes tendências do mundo. Então, poxa, o mundo vai se tornar mais vegano, o mundo vai substituir plástico por papel, o mundo vai se tornar, enfim, o carbono será precificado, quer dizer, as macro tendências, as empresas que têm essa visão de longo prazo de ESG, elas estão antenadas nessas tendências e elas conseguem, através da boa gestão, surfar bem até chegar no longo prazo. No fundo, o longo prazo nunca chega, né? Então, basicamente, a nossa estratégia é visão de longo prazo, em empresas dominantes, empresas sustentáveis e monitorando, obviamente, o preço para a gente, ele é relevante também. Claro que quanto mais barato eu comprar, melhor, mas a gente usa o nosso valuation de uma forma invertida. Ao invés de a gente tentar descobrir qual que é o valor justo de uma empresa, a gente olha para o valor da empresa hoje e tenta entender o que está implícito nesse valuation. Então, na hora que eu compro o Renner, por exemplo, eu sei que no valuation de Renner hoje, eu estou falando hipoteticamente, está implícito que ela vai manter a abertura de lojas em 30 lojas por ano e vai crescer 100 bips de margem. Tá bom, estou confortável com essas premissas, porque eu acho que a Renner tem vantagens competitivas e um mercado endereçável que permite que ela entregue isso. Vamos supor que a ação da Renner dobrasse, e aí estaria implícito que ela ia abrir, sei lá, 80 lojas por ano e a margem teria que subir 300 bips. Opa, peraí, já estou desconfortável. Essas premissas, elas já não são tão fáceis de serem entregues. Então, eu vou reduzir a posição ou vou vender a posição. Então, sim, a gente é ligado em preço, mas não em target price. Então, valuation para a gente é uma ferramenta super importante, mas a gente olha ela do lado ao contrário. Eu não tento adivinhar qual vai ser o fluxo daqui a 10 anos. Eu tento entender o que está implícito no preço hoje. Então, falando de nomes, bom, já falei alguns, né? Já falei durante a nossa conversa, já falei de Localiza, já falei de Fleury, já falei de M. Dias Branco, já falei de Klabin, e acho que vale também falar de Notre Dame, que é uma das principais posições do fundo. Google, Apple, Facebook. Quer saber como crescer com essas empresas? E-book Investindo no Exterior. Link na descrição deste podcast. Cavalheiros, deu mais de 1 hora aqui, conversa muito boa, dava para ficar mais tempo ainda. Queria aqui agradecer a presença do Oliver e do Fábio também, e vou passar para vocês fazerem as considerações finais. Por favor, Oliver. Eu queria só agradecer aí o convite, eu vi que tinha algumas dúvidas e sei que é um assunto super quente no momento, só queria dizer que eu acho muito legal esse interesse que está tendo aí no Brasil por começar a olhar cada vez mais ações, investimentos que são diferentes do CDI. Então, só queria agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui e lembrar para quem não pegou do começo, a Geo Capital é uma empresa que investe só em ações fora do Brasil e foi montada para brasileiros. Então, tudo que a gente faz são relatórios sempre em português, sempre explicando de forma clara em português, mas é sempre ações
de empresas não brasileiras para complementar o portfólio de alguém que já tenha bastante investimento no Brasil. Eu queria, primeiro desejar que todo mundo esteja bem em casa nessa quarentena, saudável, família saudável também. Agradecer pelo convite, assim, foi muito legal, muito bacana poder... geralmente a gente fala papo de brasileiro para brasileiro, né? Então colocar esses assuntos num contexto global, para mim foi super legal, aprendi bastante com o Oliver, assim, admiro bastante o trabalho dele e isso que ele tem feito. Thiago, obrigado e parabéns pelo sucesso da Suno. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse episódio. Fica aqui o convite sempre para vocês virem aqui. E se inscreve aqui nesse podcast que toda quarta-feira nós estamos aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua querida presença e nos vemos na quarta que vem.